que é isso. Bom. Eu parei aqui nesse slide, mas antes eu só vou dar uma retomada rápida, né, do que eu falei na TPC passada, só para a gente retomar e inserir, né? Então, a mostra de curta-metragem, ela está no 8º ano, é a 8ª edição, né? A mostra de curta-metragem começou em 2014 com determinados temas. Então, a primeira mostra foi sobre cultura afro-brasileira. Depois tivemos sobre redes sociais, a influência da internet, das redes sociais na sociedade. Depois tivemos curtas inspirados nos filmes de Charlie Chaplin. Depois sobre questões ambientais. Depois tivemos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Depois tivemos tema livre. Depois, na sequência, tema livre. E depois, esse ano, vai ser sobre a questão... voltamos na modalidade focada num determinado tema, né? E o tema é a questão indígena, tá? Na TPC passada, né? Eu li um trecho da BNCC e relacionei a BNCC com a mostra de curta-metragem, e esse trecho da BNCC fala que, né, tanto os alunos e os professores devem ser abertos ao novo, colaborativo, ser criativo, aprender a aprender, culturas digitais, buscar soluções. Então, tudo isso nós temos na mostra de curta-metragem. E também temos, né, em várias outras atividades, como o professor Ailton, né, acabou de falar do relógio, né, e outras atividades que todos nós desenvolvemos, né? Então, retomando, né, aberto ao novo, colaborativo, ser criativo, aprender a aprender, culturas digitais, buscar soluções, tá? Eu também comentei há 15 dias atrás sobre uma competência das ciências humanas, né, do currículo paulista, né? E o comecinho fala sobre analisar processos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Então, vários curtas fazem análise de processos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Portanto, a mostra de curta-metragem está relacionado com o currículo paulista, tá? E nessa competência, eles falam da importância do âmbito local e regional, né? Então, daí os curtas-metragens, eles dialogam com o local, né? Então, eu citei, só retomando, né, rapidamente, né, na 15 dias atrás, um curta da Escola Francisco Oliveira Faraco, né, da 4ª mostra de curta-metragem, onde foi mostrada a ACAPEL, Associação de Catadores de Papel e Material Reciclável, né? Foi um curta meio de um caráter documentário, colhendo entrevistas com catadores de lixo, né? E também nesse curta pega-se o lixo de uma casa, sai de uma casa, vai para a estrada, vai para São Manuel, passa por São Manuel, vai mostrando a paisagem e vai lá nessa associação de catadores de lixo, catadores de papel e material reciclável, né? Então, portanto, esse curta está dialogando com o local. Então, eu acho que é importante, né? Por exemplo, nós historiadores preocuparmos com a história da nossa cidade, com a história da nossa região, né? Geógrafos preocuparem com a geografia da nossa região, né? Sociologia, filosofia também, né? Focar a questão da nossa região, tá? Bom, aí, há 15 dias atrás, né? Eu exibi 2 curtas, né? Nós exibimos 2 curtas-metragens, né? Que eu acredito que vocês devem estar lembrados, né? Que foi um curta da Escola PEI Atílio Inocente, né? E da Escola Maria Benedita de Almeida Baida, né? As 2 escolas de São Manuel, tá? E aí eu escolhi para analisar de forma mais detalhada, né? O curta
da Escola Atílio Inocente, que se chama Círculo Vicioso, tá? Então, a partir daí, eu estou seguindo aqui o meu PPT que eu fiz, né? Então, esse curta, ele foi realizado por 2 alunas e 1 aluno. E isso fica bem claro quando óbvio, com a orientação das professoras, né? No caso aí, a professora Gabi, a professora Fernanda, né? E outras, né? E outros professores e professoras também, né? Foi dividido em 3 blocos, o professor Nelson participou na ocasião, né? E esse curta foi dividido em 3 blocos. Tem um bloco chamado Opressão, um bloco sobre mulheres, um bloco sobre saúde e depois tem um bloco conclusivo, né? Então, eu assistindo o curta, consegui identificar essa organização do curta, né? Que ele foi dividido nesses 4 blocos, né? O primeiro tendo o tema opressão, o segundo mulheres e o terceiro saúde e um quarto bloco conclusivo, tá? Nesse primeiro bloco de opressão, eles falam sobre a época da ditadura civil-militar e depois falam do tempo presente, né? Então, eles vão para o período histórico da ditadura civil-militar, 64 a 85, né? E depois vem para o tempo presente, tá? E logo no começo tem a exibição de um jornal chamado Última Hora, que foi um jornal bastante importante dos anos 50, dos anos 60. E esse jornal, eles mostram, eu capturei a imagem do curta, daqui a pouco eu vou mostrar, acho que eu já vou mostrar já, né? Tá aí a imagem do jornal Última Hora. É o jornal quando foi noticiado o AI-5, né? O AI-5 que, né, 13 de dezembro de 68, né, que significou o endurecimento do regime, o endurecimento da ditadura civil-militar, né? Desde 64 já havia repressão, já havia autoritarismo, mas a partir do AI-5, como todos nós sabemos, né, houve uma intensificação ainda maior dessa repressão, né? Então, o curta foi buscar um jornal da época de 68, né, do jornal Última Hora, que eu achei isso bastante interessante, bastante legal, né? E aí também nós podemos relacionar alguns procedimentos do curta escolar, né, com estratégias usadas no cinema, né? Então, por exemplo, essa estratégia de pegar um jornal e colocar uma notícia de um acontecimento importante é um procedimento que nós encontramos nos filmes, né? Então, é natural que os curtas escolares se inspirem, né, em filmes, em minisséries, na televisão e assim por diante, tá? E aí eu coloquei, né, podemos pensar na estratégia de um documentário tentando passar credibilidade e mostrando pesquisa com o jornal de 1968. Então dá para perceber que os alunos, né, pesquisaram para colocar esse jornal no curta, tá? Também eles colocaram, né, foto de artistas em passeata, né? E aí eu coloquei, aí fui eu que coloquei, que eu entendi que provavelmente pode ser a passeata dos 100 mil, né, que teve bastante repercussão em 68, tá? Também temos fotos de Vladimir Herzog, né? Lembrando que o Vladimir Herzog foi um jornalista da TV Cultura e que foi preso, torturado e assassinado na época da ditadura, né? Inclusive tem a música, né? O Bêbado e o Equilibrista, do João Bosco, né? Tem um trecho que ele fala, né? Choram Marias e choram Clarices, né? Clarice é a mulher do Vladimir Herzog, que ficou viúva porque esse jornalista foi assassinado na época da ditadura, tá? Tem a imagem da Dilma Rousseff jovem, tem a imagem da passeata com mulheres à frente. Depois temos um documento escrito à máquina,
com a música Cálice de Chico Buarque, que foi vetada, né? Então, mostrando o documento, e aí também abordando uma característica da ditadura, né? Que é a existência da censura, tá? Essas imagens iniciais são imagens em preto e branco, e depois, quando entra em 2020, né? Esse curta foi produzido ano passado, aí nós temos uma imagem colorida, onde aparece o presidente da República e aparece o pedido de intervenção militar, né? E aí a narradora, a aluna que faz a narração, ela fala que até parecia algo irreal. Até quando ficaremos nesse círculo vicioso, né? E daí eu coloquei que esse recurso de mostrar imagens do passado em preto e branco e depois a atualidade colorida, né? Também é encontrado em filmes e seriados, né? Eu cito um filme chamado O Que É Isso, Companheiro, que foi feito dessa maneira, né? Mostrou imagens de fotografia em preto e branco, se remetendo à época da ditadura, e depois imagens coloridas mostrando o presente. No caso, o presente do filme foi em 1997, o filme foi feito em 97, né? E o presente desse curta-metragem aqui da Escola Latino Inocente foi 2020, que foi o ano passado, tá? Aí, então, tá a capa do jornal Última Hora, que eu já mostrei. Aí tá a passeata, né, dos artistas, né? Eu identifiquei, acho que aqui embaixo, né, é o Gilberto Gil, né? Há outras pessoas também conhecidas, né? Não sei se aqui fiquei em dúvida se é o Caetano Veloso, acho que não é, não consegui identificar direito, né? Mas tanto a imagem anterior quanto essa eu capturei do curta-metragem, tá? Depois, a segunda parte do curta-metragem aborda a violência contra as mulheres, né? Então, depois desse primeiro bloco, mostrando a época da ditadura e o presente, a segunda parte do curta vai para o século XIII, do século XIII ao século XVII, tá? E aí a narradora do curta vai falar, né? Mulheres torturadas, assassinadas e queimadas vivas, com o objetivo de calar suas vozes que questionavam a Igreja Católica, tá? Então daí, nessa segunda parte do curta que remete para as mulheres, eles retomam a Idade Média e a Inquisição, né? Tribunal da Igreja Católica, que julgavam aqueles que contrariavam a Igreja Católica, né? E aí são imagens capturadas também do curta, mostrando, né, mulheres, né, sendo queimadas na fogueira, né? Então eles estão preparando, né? E essa mulher vai ser queimada na fogueira, tá? E aí também tem uma outra imagem, né, de uma mulher sendo queimada na fogueira, né? Então mostrando, né, a opressão, né, que historicamente as mulheres viveram e vivem, né, no presente, tá? Tô lembrando da minha filha agora, dela falar, né, que às vezes ela sai sempre com certo receio, que isso é uma constante para ela, né? Um certo medo, né? Se ela está numa certa rua, de alguém querer abordar ela, alguma coisa assim, né? Bom, aí o curta volta para um período mais recente, né? Então, aí fala, já no século XX, em 10 de outubro de 1980, um grupo de mulheres se reuniram contra o aumento de casos de violência doméstica no Brasil. Depois, agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Depois, 2020, era de informações e desinformações, né? Acredito que está se referindo às fake news, que é uma coisa constante aqui na nossa sociedade, né? E então temos muita informação, né? Informação super rápida, instantânea pela internet, mas ao mesmo tempo temos muita desinformação, muita confusão, né? E isso gera um certo caos aí, né? Depois tem uma frase do curta que é: justiça que estende a mão para empresário milionário e vira as costas para a vítima. Depois temos fotografia com mulher negra segurando placa da rua Marielle Franco.
Depois temos um dado, né, que a cada 7 horas uma mulher é assassinada, né? E aí, nesse momento do curta, eles colocaram uma música de uma banda, né, não sei se todo mundo conhece, que está fazendo bastante sucesso, né? Particularmente, eu gosto dessa banda, que é o Francisco El Hombre, né? E a música que eles colocaram é Triste, Louca ou Má, né? Que aí, então, eles escolheram uma música que tem a ver com a questão que está sendo abordada nesse momento, que é a questão das mulheres, a questão do feminismo, né? Então a gente consegue perceber essa articulação entre a música e o tema que está sendo falado no curta-metragem, né? E aí, então, eu capturei outra imagem aí do curta, né? Dessa passeata das mulheres, né? E com essa mulher negra e com a rua Marielle Franco, né? Aí o terceiro bloco do curta vai falar sobre a questão histórica da pandemia, né? Então, de mostrar que essa pandemia que a gente está vivendo não é a primeira da história, pelo contrário, existiram várias outras pandemias, né? Então, a história é importante para mostrar, né, que coisas que já existiram outras pandemias anteriormente, né? Porque para quem não se liga muito na história e para quem vive pensando na sua própria existência, no período da sua própria existência, vai pensar, nossa, nunca existiu uma pandemia como essa, né? Essa mudança radical que a gente está vivendo, etc. Tal. É óbvio que essa mudança radical que a gente está vivendo, ela é marcante e a gente está vivendo ela. Mas isso não significa que, né, pandemias que ocorreram anteriores ocorreu também muitas mortes, né? Em termos de quantidade de mortes, né? Temos pandemias que mataram muito mais do que a pandemia atual, vamos dizer assim, né? Então, na imprensa sempre é comum as frases, né? Ah, tal coisa, estamos vivendo o maior acontecimento da história atualmente. Às vezes pode ser, mas às vezes o pessoal exagera, né? Por quê? Porque leva em conta somente o período da nossa existência. Então, cabe, né, a nós da área de humanas, né, lembrar, né, de toda a história, vamos colocar, né, toda sempre entre aspas, né. Bom, daí o curta vai falar do HNI em 2009, né, e aí o curta mostra uma charge com vários militares e na ponta da mesa um médico. Aí eu tô descrevendo a charge, melhor mostrar a charge, né. Então, daí a charge que eu também capturei do curta, né? Mostrando, né, aí a presença dos militares no atual governo, né? E de às vezes estarem exercendo uma função que não corresponde ao perfil deles, né? O terceiro bloco é saúde, né? Então daí eles abordam a recusa do presidente de comprar vacina, uma frase do presidente, né? Que deixar de ser um país de marica. E aí a narradora do curta questiona, né? Até quando iremos aceitar frases como essa, né? Imagens da rua de São Paulo vazia devido à pandemia. Então, eu acredito que o curta foi feito num período em que a gente estava bastante recluso, né? A gente não podia sair de casa, né? Então, o curta foi feito com a maioria das imagens retiradas da internet, né? E aí o curta coloca uma conclusão, né? Mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, ainda há esperança, mas não podemos ficar na zona de conforto, né? Aí entra um pouco de filosofia, né? Uma estudante vai citar Voltaire: um dia tudo será excelente, eis a nossa esperança, hoje tudo corre pelo melhor, eis a nossa ilusão, né?
E aí depois, se não mudarmos nossa atitude, esse círculo vicioso continuará. Temos que agir agora. Um dia, de fato, tudo poderá ser diferente, né? Então, se a gente observar a história do Brasil, né, nós vamos perceber que o Brasil não tem uma tradição democrática, né? Podemos citar rapidamente, né, ditaduras bem caracterizadas de 64 a 85. Podemos citar o Estado Novo, de 1937 a 1945, né? Mas mesmo o período chamado República Contemporânea, de 1945 a 1964, né? Que havia eleições, etc. e tal, mas mesmo nesse período também havia autoritarismo, né? Então, o Brasil, infelizmente, é um país que não tem tradição democrática, e o curta chama atenção para isso, né? Para cuidarmos da nossa democracia, valorizarmos a nossa democracia, né? Então, é essa que é a análise que eu fiz do curta, né? Vocês fiquem à vontade para trocar ideia, perguntar, debater, comentar, né? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Oi, Marco. Aproveitando, ia perguntar se não tem o link, de repente, já colocar no chat do vídeo, do curta. Tá, legal. Eu coloco sim, né? A gente exibiu o curta semana passada, né? Na TPC passada, e eu vou colocar então o link do curta, né? Então é isso. Então eu acho que eu vou passar a palavra então para o Márcio, para lhe dar continuidade aí da nossa TPC, tá? Então, Márcio, a palavra é sua. Obrigado pela atenção de vocês aí. Poxa, muito obrigado, Marco. Eu acho esses curtas aí um ótimo exemplo para o novo ensino médio, né? E esse curta aí, em especial, maravilhoso, não? A iniciativa dos alunos, desenvolve pesquisa. Poxa, então, de Sim, parabéns. sim. É muito criativo, né? Tem vários outros curtas também, né? De repente, se no final, se a gente tivermos algum tempo, né, a gente pode exibir mais um curta também, né? Porque a criatividade deles é grande, né? E também contribui, né, para a reflexão, para a análise da sociedade, para a análise da cidade, né? Inclusive, né, no centro de mídias, né? A pessoa que estava falando lá estava falando sobre a questão da transformação do local, né? Então, vou dar um exemplo, né? Eu, quando nasci, já tinha a Praça do Bosque, né? Eu estou com 54 anos, né? E quando eu era criança, eu brincava na Praça do Bosque. Então, eu sempre imaginava que a Praça do Bosque era assim. Mas não, depois, quando eu fui pesquisar sobre a história de Botucatu, eu fui descobrir que a Praça do Bosque era diferente, completamente diferente. Não era daquele jeito que é hoje. E que já faz bastante tempo que ela é assim, né? Não, havia um teatro lá, chamado Teatro Santa Cruz. Esse teatro foi uma casa cultural importante de Botucatu. Tinha teatro, tinha biblioteca, salão de dança, tinha cinema. E esse prédio, ele pegou fogo em 1951, depois que foi demolido e construído a Praça do Bosque, como que é hoje, né? Então, ela abordou essa questão, né, de observar a transformação nas nossas cidades. Então, cada um aqui é de uma cidade, né? Eu sou de Botucatu, então eu estou citando transformações do espaço de Botucatu, né? Um professora de Areópolis pode observar essas transformações em Areópolis, de Pratânia, idem, né? De Cesário Lange, idem, e de todas as cidades, né? E também, para finalizar, se a gente observar na Praça do Bosque, para quem não é daqui de Botucatu, é uma praça central, importante e tal, também tem uma estátua de um cara tocando violão, né? O cara tocando violão, né? E aquele cara é o Raul Torres. E o Raul Torres foi um músico dos anos 30, dos anos 40, de Botucatu, e que depois foi para São Paulo e que fez sucesso lá em São Paulo, gravou disco, etc. e tal, né? E esse Raul Torres, ele tinha algumas músicas meio na linha de sertanejo,
Mas teve uma ocasião que teve o Botucanto, Márcio. O Márcio talvez tenha ido em algum Botucanto, né? E eu estava lá assistindo o Botucanto, veio um grupo de São Paulo e tocou músicas do Raul Torres, mas de samba. Eu, como botucatuense, não sabia que o Raul Torres tinha músicas de samba. Veio um grupo de São Paulo, em Botucatu, que apresentou sambas do Raul Torres, né? Eu acabei me empolgando aqui, né, na minha fala, né? Mas eu acho que tem a ver, sim, com a questão da transformação do espaço que as cidades passam, né? Tem a ver com monumentos, né? Então, essa escultura é um monumento, né? E ela abordou a questão do Borba Gato, que a gente também já abordou esse tema o ano passado, né? Então, por isso que eu fiz toda essa relação aí, né? Um ótimo exemplo. Aproveitando aqui, Rayana, fica à vontade, ela levantou a mão. Pode falar, por favor. Oi, bom dia, Marco, bom dia, Márcio, Shirley. Não, é só para dizer essa coisa, eu achei interessantíssima esse curta, né, mostrando a realidade atual. Eu acho super necessário a gente, como professor de humanas, mostrar a realidade como acontece, porque infelizmente os alunos eles ficam muito suscetíveis a muita informação e aí não sabe essa coisa de fake news, o que é de verdade e o que não é. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora e eu acho muito necessário que a gente observe, porque entra inclusive, né, no conteúdo do primeiro ano, os conflitos do século XX, essa coisa do Afeganistão e do Talibã, né, do Talibã ter tomado o Afeganistão e tudo mais. Entra em conflitos do século XX, a gente sabe disso porque não começou ontem, é uma coisa que está acontecendo agora, horrível, super triste, mas é uma coisa que traz aí ainda resquícios do imperialismo e é super necessário e urgente que a gente fale sobre isso para que eles possam entender, né? Então eu achei o curta bem legal e me lembrei disso, que eu estou falando com os meus alunos tanto do nono quanto do ensino médio sobre essa questão agora que está acontecendo. É isso, bom dia a todo mundo. Nossa, maravilhoso essa questão aí que você trouxe, Rayana. Realmente, o Talibã ali, né? Eu acho muito bom essa reflexão que os alunos fizeram também do ciclo vicioso, né? De perceber que essas relações de opressão, elas acontecem em vários momentos da história e eu achei muito filosófica. Desculpa, gente. Bom, dando continuidade aqui, se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu trouxe algumas reflexões sobre essa questão de poder também, que a gente está margeando, né? E aí eu vou apresentar para vocês e... Deixa eu... Cá. Tá indo aí, pessoal? Sim, está, Márcio. Oba, muito obrigado, Está Shirley. perfeito. Oba. Lindo. Eu peguei aqui, estou começando a experimentar esse PowerPoint, né? Às vezes é só perfumaria, mas é gostoso ver. E essa imagem do PowerPoint, acho que explica bem um pouco do caminho que eu gostaria de fazer com vocês aqui. Eu separei algumas questões para refletir, de forma filosófica, com alguns autores da sociologia, mas acredito que cabem na história muito bem e também na geografia. Então, eu pesquei alguns exemplos que a gente pode fazer das relações de poder e como elas foram acontecendo agora na modernidade, né? A visão que se tinha delas e como elas foram mudando. Aproveitando, né, que a competência que a gente está agora nesse terceiro bimestre, a competência 2, que visa instruir o aluno, né, analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. A categoria que nós estamos é território e fronteira, né? Então as competências e habilidades ficam muito próximas da questão do território. E aí, são várias habilidades aqui no terceiro bimestre, eu selecionei uma, que é analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas, acredito, né? Fluxos populacionais, financeiros, de mercadoria, de informação, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais e econômicas. E aí eu
pesquei alguns objetos de conhecimento do terceiro bimestre para a gente exercitar essa competência, essa habilidade. Mas eu espero que ajude a dar ideias para as várias outras, né, que estamos premiando. Eu estou gostando muito da questão das competências socioemocionais, que agora estão mais explícitas, né? Acredito que para que haja educação, é necessário que sempre esteja acompanhada de uma questão socioemocional. Eu não consigo visualizar o processo educacional acontecendo sem que haja essa dimensão socioemocional. Mas eu fico feliz que agora ela está de forma mais explícita, se fala mais da avaliação dessas competências. Eu estou bastante satisfeito. O projeto de vida é que lida de maneira mais direta, né? Mas todos nós estamos lidando sempre. E ela está sempre conectada às competências cognitivas, elas caminham juntas, né? E aí eu selecionei uma, não usando, né, mas inspirado aí na metodologia SAFe, que é uma sugestão, mas eu ainda também não tenho domínio. Mas eu gostei muito, que acho que tem muito a ver com essa questão que nós vamos discutir hoje, a competência socioemocional, engajamento com os outros. Ela lida com a questão, né, as subcompetências, iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Eu levanto a importância da assertividade hoje, que eu gostei muito de uma explicação de uma das formadoras que a gente teve nessas formações, que ela fala que assertividade é você não cuspir fogo, mas não engolir sapo. Eu achei excelente definição. Então, com o passar da apresentação, a gente volta a isso. Aqui são um recorte das habilidades, né, nos componentes e os objetos de conhecimento. Então, são vários que estão conectados à questão do poder, né? E aí eu espero que eu possa estimular alguma aula de vocês em algum objeto específico, tá bom? Eu não vou detalhar aqui para não ficar extenso, né? Eu trouxe uma imagem que eu acho que o pessoal de sociologia em especial já viu, né? Conhece, para a gente ter uma sensibilização, assim, do poder do povo, né? Eu acho que é uma inauguração de um navio alemão, na época do nazismo, e aí as pessoas ali juntas saudando esse navio, né? Essa inauguração. Eu gostaria de voltar depois a essa imagem, acredito que os professores de sociologia já sabem que tem um detalhe específico nela, aí mais tarde eu volto nela de novo. Tá joia? Alguém gostaria de comentar a imagem? Não sei. Ou dar um spoiler já? Bom, eu vou avançando e vou pedir... Essa imagem é bem interessante, essa imagem, né, Márcio? Ela é bem provocativa, também achei, viu, Marco? Eu tinha visto um dos livros de sociologia e ela é bem interessante. Eu não vou dar spoiler, não, Márcio. Não dá. Então eu vou passar para frente antes do Opa! Eu trouxe também uma definição aqui do Brasil Escola de poder. Não tem nenhuma definição que eu acho melhor, assim, né? Mas essa daqui eu achei que exprimiu um pouco aonde eu quero chegar com vocês. A palavra poder vem do latim potere, não sei pronunciar o certo, e seu significado remete-nos à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo. Eu vou pegar de novo essa parte dessa definição mais para frente, associando um pouco com Descartes, que é um filósofo moderno, mais para frente eu explico. Bem como a posse do mando e imposição da vontade, né? A sociologia e a filosofia discutem formas e teorias sobre o poder, apresentando distintas definições ao longo dos séculos, de acordo com o cenário histórico, político e social de cada época. E o que é o poder? Aqui eu também gostaria de destacar 2 pontos para a gente retomar mais para frente. Para além de ter autoridade, o comando, ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo, por atributos físicos ou intelectuais, o poder é uma força que permeia as relações sociais, desde o início da sociedade humana. E aqui, depois eu vou colocar em oposição essas 2 frases, né? O poder expressa-se pelo embate de forças, mas antes disso, ele existe em si enquanto uma força. E aí, mais para frente, eu gostaria de retomar essa ideia do poder como uma substância independente, né? Ou o poder está dissolvido. Aqui eu trouxe também uma definição de Estado. Ela vai muito com a ideia do Weber, que eu volto rapidinho aqui, que é uma instituição organizada política, social e juridicamente,
que ocupa um território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo soberano reconhecido interna e externamente, sendo responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio legítimo do uso da força e da coerção, né? Essa é uma imagem de Estado, a ideia do Estado mais moderno, e que tem essa Constituição única. Isso é muito interessante, porque aí a gente não tem mais aquela figura do rei ou do príncipe que tinha o total controle da lei. Então, fazia conforme lhe convinha, né? E sobre isso que eu queria trazer, eu peço aos professores de Sociologia, por favor, que complementem. Eu vou citar de forma superficial alguns autores clássicos, e eles complementem se achar que tem alguma coisa que eu falhei ou não falei. Eu comecei pegando o Maquiavel aí, que é bem no comecinho da modernidade ali, para ver a ideia do poder soberano, que ele acreditava vir no príncipe, né? Tem um livro dele, O Príncipe, muito famoso, e que ele tem essa ideia de que o soberano tinha o total direito de usar o poder conforme lhe conviesse para manter esse poder. A gente tem aquela frase, os fins justificam os meios. Então, para manter o poder, o príncipe podia usar da força ou matar quem for necessário e o que precisar. Uma outra frase também célebre do Maquiavel, nesse livro, é que ele diz que é preferível ao príncipe, ao soberano, ser temido do que ser amado, né? E aí ele vai argumentar por várias razões isso. Mas eu só simplifiquei para a gente ver mais ou menos como foi mudando essa visão do soberano, daquele que tem o poder do Estado, nação. Aí eu peguei alguns exemplos, que eu não vou ler, só para a gente ver o que acontece com o abuso e a concentração exagerada desse poder. Eu peguei o Calígula, talvez o Marco depois possa aprofundar melhor, que é um exemplo de um imperador que abusou bastante do poder em algumas referências, né? E a gente tem um filme clássico sobre ele, muito interessante também, e que ele realmente tinha o poder, ele fazia, dizem, né, que ele fazia orgias, mas que mandava matar, torturava. Ele, no filme, por exemplo, tem uma cena em que ele tem o direito de estar com a esposa no casamento antes mesmo do marido, e várias outras questões que se relacionam a ele. Peguei outro exemplo aqui, uma coisa mais pro Fundamental 2, que é o do Robin Hood, né? Eu não sei, o Marco depois pode falar se isso tem base histórica ou não, do príncipe João I, que ficou no lugar do Ricardo Coração de Leão. E na história do Robin Hood, eles tratam um pouquinho do abuso de poder que esse príncipe João fazia, né? O cobrar impostos excessivos e fazendo também a lei conforme lhe conviesse. Ixi, estou errando essa palavra. Outro também que é conhecido como um rei bastante absoluto é o Henrique VIII da Inglaterra, que começou o reinado em 1509, se eu não me engano. E aí eu peguei também o clássico o Hitler, né? Também na questão do abuso do poder, o Führer, né? Que se eu não me engano em alemão é o condutor. E aí o Foucault, que é o filósofo que eu gostaria de culminar hoje, ele trabalha muito na questão do biopoder, que foi um poder muito utilizado pelo Hitler. Ele fala especificamente do racismo, mas eu acho que isso pode ser generalizado para várias formas de biopoder ou de divisão. Ele fala que o biopoder tem duas funções, né? O racismo também, é dividir e assassinar. E o Estado, que tem essa função assassina, o faz de várias maneiras. Às vezes de maneira discreta, às vezes de maneira declarada, né? Então, lendo aqui, a função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione no modo de biopoder, pelo racismo. Então, ele vai usar a genética para tentar determinar. A gente aqui de Sociologia, nós, né, já sabemos que não existem raças de seres humanos, e simplesmente sim uma raça, né? Então, esse argumento é totalmente enganoso e falso. Mas o objetivo é dividir, né? Falar que existem raças para a gente poder dividir e aí começar a dar juízo de valor para essas raças, falando que uma é melhor do que outra, que é um argumento totalmente enganoso. É claro, por tirar a vida, não entendo simplesmente o assassínio indireto, mas também tudo que pode ser assassino direto, desculpa, mas também tudo que pode ser assassínio indireto. O fato de expor a morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente,
a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. Eu acho, como foi colocado pela Rayana também, a gente não pode ter tabu, principalmente na área de humanas, né? Nenhum assunto pode ser tabu. Acho que a gente tem que trazer o esclarecimento sempre, né? Uma postura esclarecedora. E eu acho que o curta que o Marco trouxe foi muito legal e foi vanguardista quando apontou a fala do atual presidente Bolsonaro sobre a questão das vacinas. Eu falo vanguardista porque o curta, se eu não me engano, foi ano passado, Marco, se eu não estiver me confundindo, e esse ano a gente está tendo aí a CPI da Covid que está mostrando e apontando isso que o curta já mostrou lá atrás. Uhum. E olha que interessante, gente, esse texto aqui, né? O que ele quer dizer quando ele fala do Estado assassino, o Estado funcionando através do biopoder, pode ser o assassínio indireto. O que é esse assassinato indireto que o Estado promove? É expor a morte, multiplicar para alguns o risco de morte. Ora, nessa situação da Covid, por exemplo, fica bastante claro o uso do biopoder pelo Estado brasileiro ao multiplicar o risco de morte para as pessoas em relação à não vacinação da Covid-19. Então, eu acho que o Foucault é bem feliz no sentido de descrever essa questão do biopoder. Bom, eu peguei algumas questões que eu acho que os professores podem desenvolver a partir desse como fala, catalisador, que é a questão das migrações, né? Que grande parte das pessoas migram por questões de perseguição religiosa, ou falta de comida, ou a questão política também. E a gentrificação, que é um termo que eu não conhecia, vi agora no objeto de conhecimento da sociologia, do terceiro bimestre, que eu achei interessante, é o processo deles arrumarem alguns bairros, né, deixarem certo pedaço da cidade mais bonito. E a palavra gentrificação vem da palavra gentil, que quer dizer nobre, né? Então, eu acho um processo também bastante complicado e que gera muitas polêmicas. Peguei também uma citação da música do Bob Marley, que eu vou trazer mais uma vez, chamado Buffalo Soldier, que fala de trazer o negro, né, raptado lá da África para as Américas. Muito boa essa música também. Aí, gente, um dos objetos de conhecimento que se trata na filosofia e na sociologia é a questão dos chamados contratualistas. São filósofos, sociólogos que discutem o Estado e já começam a desconstruir um pouco essa questão que o Maquiavel trouxe do príncipe soberano. Então, eles dizem que há um contrato entre os cidadãos e o soberano. Um contrato no sentido de que eu abro mão, eu vou ler aqui, acho que fica melhor do que eu falar, né? Cedo ou transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. E é esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal. Veja que eles rompem um pouco a ideia do Maquiavel, mas nem tanto, né? Ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Aquele que é portador desta pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, essa ideia dos contratualistas é que a gente faz uma espécie de contrato, né? Na sociedade moderna, o Weber vai tratar muito disso na questão da burocracia também, a gente cria relações mais racionais, né? É claro que por trás do racional há também concentração de poder e toda a questão problemática. Alguém gostaria de falar? Por favor. Oba. Acho que alguém está com o áudio aberto ou gostaria de falar, não sei. Eu vou desativar o mudo. Se por acaso eu me enganei, por favor, põe no chat, tá bom? Bom. Ixi. Você consegue ver o nome de quem é? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, mas vou dando andamento. Eu consigo, é a Ana Cristina. Ana Cristina. Márcio, aproveitando essa interrupção. Por favor, Ailton. Aqui, Ailton, aproveitando essa paradinha, compartilhar com os colegas aí, acho que eu compartilhei em alguns grupos, não sei se foi conhecimento de todos,
houve uma reunião na cidade de Conchas em que foi solicitado que na volta às aulas eles fizessem como fosse um teste nos alunos que poderiam retornar naquele momento. E eles fizeram um teste, saiu um número bem assustador, assim, acho que foi de 800 alunos que foram testados, 101 já teriam tido contato com a Covid-19 e eram totalmente assintomáticos. Então, nesses casos, assim, a gente percebe que o poder da informação faz com que a gente tenha um outro olhar para isso, porque muitas vezes uma cidade pequena, ou até mesmo uma cidade maior, a gente não consegue visualizar o tamanho da proporção quando não somos informados. Como a gente superficialmente recebe algum tipo de informação, às vezes a gente tem sempre de olhar pelo lado melhor da situação. E quando somos confrontados com números, aí a realidade parece que bate a porta, abrindo uma nova mentalidade para isso. Nossa, então, maravilhosa a sua fala, Ailton. Eu achei muito boa. Eu acho 2 pontos também legal de levantar. A gente tem esse estado mais racional, né? E aí a gente começa a romper com a ideia de escravidão e tudo mais. Mas a gente a sociedade criou um mecanismo de manter a divisão de poder, que muitas vezes é a escola, é a educação, é a informação, que é uma grande fonte de poder. Então, se está voltando à questão de políticas antirraciais, né? Antirracistas, desculpa. E aí a gente tem a questão das cotas, que foram muito mal faladas, digamos assim, por conta de fake news mesmo, dados que não eram precisos, que diminuíam a importância das cotas. Mas elas são fundamentais, porque uma das formas de dividir, que é esse objetivo que o Foucault trouxe, né, de assassinar, é através da educação, da informação. Então, aquele que não tem informação não consegue ascender economicamente. E aí, no caso que você trouxe, ainda é mais profundo ainda, né, Ailton? A falta de informação nos expõe ainda mais à morte, aos riscos, né, da Covid. E eu acho outro ponto também interessante, falando de divisão, é a questão das vacinas, né? A gente tem países que não permitem que os não vacinados entrem nesse país, né? A gente tem carteirinhas de vacinação, por exemplo, se eu não me engano, a Coronavac não é aceita na União Europeia. Então, você quer viajar para a União Europeia, você precisa estar vacinado e precisa estar vacinado com a vacina que eles reconhecem. Isso também, ao meu ver, pode implicar na bioética e tal, mas numa questão de cesura, né, de divisão. Então, é uma questão super importante, né? Bom, eu trouxe outro autor aqui que trabalha também essa questão do chamado contratualistas, e aí os contratualistas já começam a defender o direito à propriedade, né? Aqui nasce o liberalismo, hoje a gente está trabalhando com o neoliberalismo, novo liberalismo, mas o liberalismo, a filosofia liberal, ela nasce muito aqui, e com a ideia de liberdade, igualdade e propriedade. O John Locke trouxe esse texto, eu vou ler para vocês, e somar com a ideia do Descartes, que também é um filósofo moderno, né? E mesmo entre nós, a lebre que alguém está caçando pertence àquele que a persegue durante a caça, pois tratando-se de um animal, considerado sempre um bem comum, não pertencendo individualmente a ninguém, quem consagrou tanto trabalho para encontrá-lo ou persegui-lo, e assim o removendo do estado de natureza, em que ele era um bem comum, criou sobre ele um direito de propriedade. Essa questão, por exemplo, na bioética, que é uma discussão mais atual em relação aos direitos aos animais, por exemplo, ela vai encontrar uma série de problemáticas, né? Então, o animal pode ser propriedade. Se você pensar na escravidão, no Brasil, por exemplo, um ser humano podia ser propriedade de alguém, né? E aí, eu aproveitando que o argumento que muitas vezes foi utilizado durante a escravidão humana e também é utilizado em relação aos animais, é a questão do uso da razão. O Descartes trouxe uma definição que eu vou trazer aqui para vocês, que é o poder de julgar bem e distinguir o verdadeiro do falso, que é aquilo que propriamente se chama bom senso ou razão, e é naturalmente igual em todos os homens. Então, veja que ele já tem uma visão de que a razão é algo poderoso, né?
começa a colocar o homem numa situação de destaque. Eu só fiz esse contraponto para falar do poder no caso da razão. Bom, gente, eu vou avançando aqui, que a Shirley me passa aí o tempo, tá, Shirley? Que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Bom, aí eu gostaria de refletir e começar a desconstruir o poder do rei, do soberano, e já trazer alguns autores que fazem essa crítica, né? O Rousseau, eu acho ele muito bacana, ele era um pedagogo, foi um importante intelectual da pedagogia, muito embora acredita-se que ele era bastante machista, então ele guardava algumas contradições, mas ele fala em relação ao escravo uma questão que eu acho bem legal, que nos estimula, ao meu ver, nos estimula, né? Para romper com essa coisa natural do soberano e do súdito, como se fosse isso algo natural. Então ele fala que todo homem nascido escravo nasce para ser escravo, nada é mais certo. Os escravos tudo perdem seus grilhões, inclusive o desejo de se livrarem deles. Eu acho muito interessante isso, porque se tem muito argumento de que ele gosta de ser escravo, ou ele prefere obedecer. Eu gostaria de chegar isso na questão do aluno, né? Então o aluno prefere copiar, o aluno prefere só obedecer. Mas, na verdade, muitas vezes o aluno foi acostumado a obedecer. Não é necessariamente que ele prefere. Então, continuando aqui o texto, ele fala: eles apreciam a servidão como os companheiros de Ulisses estimavam o próprio embrutecimento. Portanto, se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força constituiu os primeiros escravos, a covardia os perpetuou. Aqui eu acho uma frase bastante forte, né? Mas eu acho que ela é muito significativa. Porque ainda que como escravo, e ainda que eu tenha a minha vida ameaçada, eu ainda tenho uma liberdade, né, de lutar, ainda que eu morra. Então, eu acho importante isso que o Rousseau traz, né, para a gente nunca perder o desejo de se libertar, né, e acreditar na liberdade, né. O Rousseau ele vai trabalhar muito com a ideia de igualdade também. E, por fim, o Durkheim, vou trazer o Durkheim e o Weber, paro de falar de autores, para vocês não ficarem muito bravos comigo. O Durkheim já tem uma visão de que existe uma pressão social sobre os indivíduos, né? Os professores de sociologia, por favor, me complementem aí, ou me corrijam, chamada de fato social, em que se associa até mesmo aos meios físicos, né? A força da gravidade e outros meios físicos assim. Que a pressão da sociedade ela é tão impositiva ao indivíduo que muitas vezes não tem como o indivíduo se escapar dela, né? Ele escreveu um livro muito famoso chamado Suicídio também, que ele fala de como alguns indivíduos não conseguem lidar com essa força, né, da sociedade muito impositiva, né? Ele diz que o fato social ele é anterior ao indivíduo, né? Ele vem antes mesmo do indivíduo e ele é coercitivo. Ele muitas vezes promove a coerção para que o indivíduo se adeque àquele modelo social. E aí contrapondo o Max Weber, que é um outro sociólogo também muito importante para nós aqui, mais atual, ele traz a ideia e desconstrói um pouco essa ideia do Durkheim, trazendo a ideia de ação social, que é algo que parte do indivíduo, inspirado, evidentemente, por tipos ideais, assim, por modelos sociais, mas ainda assim é algo que parte do indivíduo. Eu acho essa análise interessante, porque quando a gente vai ver alguns movimentos sociais, a gente vai ver que alguns movimentos sociais nascem de maneira espontânea, e muitas vezes provocados por indivíduos que foram tomando atitudes, fazendo ações que acabaram desencadeando uma mudança estrutural maior, quando outros indivíduos se viram também inspirados por ele, né? Aí a questão que eu falei, que o Estado ele tem o direito de usar a violência e a força, que é uma definição que o Weber que traz, né? Só comentando, o Weber também faz um estudo muito interessante sobre a burocracia. Eu fiz uma tradução livre da minha cabeça, vocês me perdoem. Bureau, se eu não me engano, vem do termo bureau. Eu acho que é francês, se eu não me engano, bureau. E a gente encontra esse termo também no FBI, naquela sigla americana da Polícia Federal americana, né? Federal Bureau Investigation. Então, se eu não me engano, o bureau era um tecido usado em algumas mesas, né, de escritórios mais refinados, né? E aí acabou se cunhando esse termo, burocracia, poder, e bureau, esse tecido. Então, eu fiz essa tradução livre, o poder da mesa.
Weber traz esse poder como algo que pode trazer maior igualdade, né, racionalidade às relações. Porém, a gente muitas vezes tem a concentração do poder na burocracia. Nós aqui da rede estadual, da educação, conhecemos bem, né, esse poder. E que ele às vezes atrapalha e aí concentra o poder na burocracia e não no objetivo. Né? Gente, eu vou parar, prometo. Eu trouxe só mais um autor aqui que eu acho que me inspira muito, que é o Montesquieu, que ele vai falar na verdade, eu vou direto ao ponto que eu gostaria de trazer com vocês, que ele vai justamente para fugir da concentração de poder. Alguém gostaria de falar? Desculpa, Márcio, mas você ainda tem tempo, viu? Você está correndo, pode ficar tranquilo. Ah, tá joia. E aí o Montesquieu ele vai trazer a ideia de que é preciso dividir o poder do soberano. Que o poder concentrado em um soberano, né, de fazer a lei, executar a lei, julgar a lei, ele acaba fazendo aquilo conforme a cabeça dele, como o príncipe João lá da história do Robin Hood. E isso é muito nocivo, né? Ele tinha o modelo inglês, ele vai inspirar muito a democracia americana, e aí como ele via o abuso do poder do rei na Inglaterra, ele começa a pensar nessa ideia de você dividir o poder. Aqui eu separei uma imagem, acho que todos conhecem, não? Nossa querida Brasília, né? Feita em forma de avião. Vejam esse paradigma do poder. Ainda que nós já vivíamos numa democracia, a gente ainda tem a ideia do poder soberano, né? Então, aproveitando para perguntar aos professores aí, que sabem muito bem, aonde fica os poderes nesse desenho de avião? Alguém sabe? Não? Todos sabem, né? Gostaria de ouvir a voz, por favor. Onde se concentra o poder nessa cidade? Em forma de avião. Eu vou continuar perguntando, hein? Acredito que o poder todo está concentrado aqui. A gente tem o presidente, a Câmara, né? E os juízes. Ficam na cabine do avião. Então, a ideia de liderança ainda, de um poder ainda, ao meu ver, um pouco concentrado, né? E aí, aproveitando, Montesquieu desconstrói, né, aquela ideia do poder total centralizado no soberano e propõe a divisão em 3 poderes, né? Isso já é um objeto de conhecimento da sociologia. Alguém sabe qual é esse poder aqui que essa casa representa? Palácio do Planalto. Alguém aí, por favor? Vocês estão juntos na escola, dá mais vergonha de participar, é isso? O executivo, Márcio. Oh, maravilha! Excelente! Olha que interessante, a Rayana que falou? Sim, fui eu. Ô, Rayana, interessante, eu não sei se você está familiarizada com o desenho dos castelos, mas nos castelos tem uma coisa chamada fosso. A gente via os fossos com jacaré, né, Rayana? Sim, justamente. Um monte de bicho, escroto, bichos assim, ferozes eu ainda fico vendo Brasília e tudo mais, né? Eu amo aquela frase do Oscar Niemeyer, né? Que construir Brasília foi como construir uma linda obra-prima, né? E aí depois usaram de pinico. Isso mesmo. Mas é interessante que, por mais moderno, né, contemporâneo que seja a construção, a gente guarda alguns resquícios de outras construções mais antigas, medievais. Por exemplo, a gente tem a ideia de fosso também no Palácio do Planalto, e quem já foi a Brasília sabe que tem um gramado gigantesco na frente do Palácio do Planalto, mas é um gramado gigantesco mesmo. Então, quando a gente tem manifestação em Brasília, precisa ter muita gente para parecer que é muita gente, porque senão fica aquele gramado imenso e um grupinho. Isso também é proposital, né? Para dar uma segurança aí ao executivo. E aí a gente tem outro, né? O poder também, aqui a Câmara Legislativa, né? O Congresso Nacional. O Oscar Niemeyer, a Rayana está dominando aí, né? Fez uma panela para cima, panela para baixo. Você sabe as razões, Rayana? Se alguém souber também, por favor. Bom, pelo pouco que eu ouvi, eu acredito que o Oscar Niemeyer estava pensando no Congresso como um lugar que fermentam as leis, né? A gente tem o Senado e os deputados federais aí. Então, eles vão fermentar as leis e depois vão cozinhar.
Eu não sei muito bem a ordem, como foi exatamente esse princípio, mas eu sei que ele teve essa inspiração. E aí, por último, nossa querida justiça, né? O poder executivo. A gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Desculpa, o judiciário. E aí a figura da justiça, né? Cega, em que ela não como fala, vê quem ela está julgando, julga todos iguais. Infelizmente, eu acho essa uma discussão super legal para fazer com os alunos. Na parte de sociologia, quando fala de racismo, eles pedem para algumas atividades dos alunos trazerem, né, exemplos de situações em que viveram, e a gente sabe muito bem que nossa justiça não é cega, é uma justiça que julga diferentemente os atores, né? Essa é uma questão bastante importante, na minha opinião, de ser levantada, né? Como ela deveria ser imparcial, mas muitas vezes ela é parcial. Tem um vídeo da Porta dos Fundos que trata bem desse assunto, que eu acho bem legal também para discutir com os alunos. Bom, gente, o que eu gostaria de chegar com vocês é que essa divisão do poder, essa visão de poder, ela começa a ser desconstruída de que o poder fosse algo divino, que está muitas vezes na figura do rei, associado ao rei, ou foi colocado por Deus lá, ou mesmo que seja na ideia de um contrato social, em que eu abro mão da minha liberdade e coloco o poder, todo o meu poder na figura de um soberano. O Foucault, eu gosto muito dele, ele vai tratar o poder e vai descrever o poder com a microfísica do poder, né? Mostrando que o poder, muitas vezes, ele não é uma substância pronta. E aí eu volto àquela definição que a gente trouxe lá no começo, que ele fala que o poder é algo que existe por si mesmo. Nessa visão do Foucault, ao meu ver, não é muito assim. O poder não é algo, não é uma substância independente. Ao contrário, ele é algo que está transitando entre as pessoas. Eu vou lendo aqui, o poder não é homogêneo, segundo Foucault, e não pode ser apropriado como um bem. O poder funciona e se exerce em rede, não se aplica aos indivíduos, passa por eles, pois se encontra no meio dos saberes. Para facilitar essa visão, eu trouxe uma interdisciplinaridade aqui, que é o calor. Eu estudando o calor, eu vi que se tinham visões diferentes sobre o calor, os físicos, né, no começo da modernidade. Um exemplo bom aqui é o boiler, né, o reservatório térmico, em que a gente imagina que a água circula pelas placas solares, mas não é verdade, é só o calor que circula, e o calor vai subindo e chegando lá ao reservatório. Eu vou trazer aqui a definição, né? A gente ouviu hoje, a professora trouxe na EFAP a palavra paradigma, que é muito usada na filosofia pelo Thomas Kuhn. Depois eu passo esse PPT para quem quiser a referência. E aí, em relação ao calor, hoje sabemos que o calor significa transferência de energia de um objeto ou sistema para o outro, em razão da diferença de temperatura entre eles. Mas nem sempre esse conceito prevaleceu. Muitos outros houveram antes, né? No século XVIII, o conceito de calor o colocava como sendo uma substância e não como sendo energia. Inicialmente, ele era considerado uma espécie de substância ou fluido invisível. A respeito dessa substância, dizia-se que quanto maior a quantidade de calor em um objeto, maior seria a temperatura desse objeto. Se o objeto estivesse isolado, dizia-se que ele guardava essa substância. Olha que interessante, pessoal, essa ideia de calor, eu achei muito interessante, né? A gente tem a ciência como uma coisa absoluta, né? E ela está em transformação também. Então, essa visão do calor o colocava como uma substância, uma coisa independente, né? E hoje a gente sabe que o calor é apenas a energia em trânsito, a energia saindo de um objeto indo para outro. Então, voltando à ideia do Foucault sobre o poder, eu faço essa reflexão, eu não sei da verdade, né? Apenas uma reflexão livre, de que o poder ele tem muito essa ideia de que ele está transitando. E, por um lado, a gente tem os problemas que o Estado, a imposição do Estado, a opressão, mas, por outro lado, nos dá a abertura para enxergar que os indivíduos têm sempre a autonomia de enfrentar esse poder, ou enfrentar essa opressão, né? E trazer um poder pouco para eles. Tem uma palavra que se usa muito, eu não sei se ela é correta ou não, às vezes a gente começa a repetir uma expressão, que é o empoderamento, né? Então, vendo por esse sentido, é perceber que eu também posso transferir poder e absorver poder. Também posso ter essa capacidade. Eu gosto de imaginar dessa forma.
E aí uma crítica à educação, que eu achei interessante, que cabe muito para nós no novo ensino médio, é uma expressão de um filósofo chamado Kant, que é a Revolução Copernicaniana, né? Que a gente tinha a ideia de que o Sol estava girando em torno da Terra, acho que é o Ptolomeu, se eu não me engano, né? A Shirley pode me corrigir aí, o Ailton. Então a gente tinha aquela visão de que a Terra era o centro do universo. E aí começa a se perceber que não, ela não é o centro do universo. Em vez de achar que os astros estão girando em torno de nós, então perceberam que nós também estamos girando. E aí, colocando isso na educação, a gente pode entender que também, nessa nova visão de educação, que não é nova, né? Há muito tempo nós, no Humanas, estudamos isso. Que o aluno, a gente deixa de ter o professor no centro do processo de ensino, e o aluno começa a ser o centro, né? Começa a ser o sol. Então, a ideia de projeto de vida, eu penso até na questão das avaliações, né? Como muda um pouco nossa forma de enxergar. Como a gente enxerga a lua, né? Parece... aliás, enxerga o sol, parece que o sol está girando em torno de nós, é quase que nítido. Mas depois que você toma conhecimento, como o Ailton comentou, das vacinações, dos contatos Covid das crianças, muda o nosso paradigma, muda a nossa forma de enxergar. Então, agora a gente consegue perceber que não é o sol que está girando em torno de nós, somos nós que estamos girando em torno dele. E na relação com a educação, eu penso um pouco disso, né? Que deveria ser assim um pouco mais, né? O poder volta a estar um pouco nas mãos do aluno, esse calor aí começa a transitar e chegar mais ao aluno, e a gente tem um pouco essa mudança de paradigma. Ô Shirley, você está acompanhando aí, né? Eu acho que... Bom, eu vou encerrar aqui. Sim. Gente, Oi, Márcio. Chegou, né? Nós estamos são 11h20. Mas se você quiser, ainda tem mais uns 3, 4 minutos. Não, eu encerro aqui agora, pode deixar. É só para voltar à questão da competência socioemocional e engajamento com os outros. Eu comentei da assertividade, então a importância da gente se colocar. Eu depois ia citar o Martin Luther King, o Mandela e o Gandhi, que se colocaram de forma pacífica, mas se colocaram. Acho que a gente pode pensar até em Jesus Cristo, né? Então, não ser passivo diante da injustiça, o que não quer dizer o uso da violência, de forma alguma. Mas eu acho que é interessante o aluno perceber que ele tem esse poder de se colocar e de também promover mudanças sociais. E aí, eu volto àquela imagem, né, gente, que a gente colocou no começo, e é muito interessante a postura de um dos operários aí. Eu não sei se os professores já conseguiram enxergar, que tem um operário aí que não está indo com o resto das pessoas, né? Não sei se alguém reparou. Rayana já tinha reparado, não sei, Valéria? Já, oi, Márcio. Agora que eu consegui voltar, aquela hora que você me perguntou, eu estou na estrada, estava chegando em Tatuí, agora voltou a conexão. Puxa, fica e aí, tranquilo, assim, não só rapidinho do Congresso, o que está para cima, ele teoricamente ia sugerir ali aberto para ideologias, aberto para as ideias do povo, né? E o outro que está para baixo, que seria o Senado, é uma coisa assim mais de serenidade, de reflexão, é isso que eu imagino, né, que significa. E essa imagem eu acho assim maravilhosa, que é justamente isso, o operário que está ali, né, se colocando contra toda aquela né, o autoritarismo ali. E hoje em dia, tudo que a gente fala disso, né, de questão de classe, de consciência de classe, a galera já fica assim, é comunista, não sei o quê, né? Mas as classes sempre existiram e nada mais justo que cada um se posicione conforme ele se encontra, né? Então, eu acho essa imagem, assim, excepcional. Eu também achei, viu? Achei muito bacana, assim, e a coragem, né? Essa postura corajosa, assim, é algo maravilhoso, assim, que eu acho que a gente fala de protagonismo, né? E eu acho essa atitude extremamente protagonista. E eu acho, assim, muitas vezes a gente tem um conflito na educação por esse modelo antigo, modelo novo, que o aluno hoje se coloca, o aluno sabe que tem direitos, tudo bem, tem deveres, mas essa postura do aluno mais crítica, isso gera conflitos na educação, porque a educação ainda é um modelo mais
mais antigo ainda, segue, né, modelos mais antigos, e que castram muitas vezes essa liberdade. Hoje, na fala da questão da segurança íntima das mulheres, né, das meninas, a professora falou, mas a menina pediu para o banheiro. Eu achava tenebroso, em algumas vezes, a gente não dar liberdade para o aluno no banheiro. Eu acho assim, uma coisa assim que fere vários direitos, né? Mas a gente sabe que na escola começa a ter problemas dos alunos irem ao banheiro toda hora, e aí começam políticas de restrição. Mas é interessante ver que o aluno ele é protagonista, ele tem que se colocar, tem que ser crítico e tudo mais. Bom, gente, eu vou parar por aqui, aí depois a gente pode continuar conversando pelos grupos, né? Lembrando sempre, nós estamos sempre à disposição aí quando estiver trabalhando em uma aula, preparando, ou com alguma dificuldade, eu insisto muito que estamos sempre à disposição para discutir junto e trabalhar junto os problemas e ideias que vocês tiverem. Gente, eu fico por aqui, muito obrigado. Passo a palavra aí, Shirley. Obrigada, Márcio. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria muito de colocar aqui o meu parecer também do que o Márcio colocou na visão da geografia, né? Ele começou a fala dele com a Revolução, e a gente, quantos geógrafos na nossa área, a gente, dentro do poder desse fator poder, é legal pensar a Revolução Industrial 4.0, né? O cybermodelo, o poder, valor, elite tecnocrata. Aí tem a citação de Weber, que ele falou muito. Então, eu fiquei aqui escutando o Márcio falar e pensando nessa inteligência artificial que molda, que coloca a gente como um escravo ou não, né, dentro desse poder, dessa informação. Obrigada por sua contribuição, Márcio. Tem muito mais coisa que realmente a gente vai colocar no grupo. Eu vou agora participar com vocês da minha fala, que é o feedback das avaliações que vocês fazem, tá? Então, a gente tem aqui, é muito importante a avaliação, porque ela nos direciona, né? Ela é uma forma de direcionar o nosso trabalho. Então, e essa avaliação não conta só com a participação de vocês, professores, né? Ela conta também com o direcionamento do nosso trabalho. E o que vocês puseram muito para a gente foi o novo ensino médio. O Márcio falou um pouquinho do novo ensino médio. Na próxima TPC nós falaremos mais. O novo ensino médio, ele traz uma dinâmica diferente, que a gente já, né, como também o Márcio citou, a gente está mudando, é uma educação nova, com padrões novos, é uma educação velha, desculpe, com padrões, com metodologias novas, que também não são tão novas assim. O uso da música, que vocês trouxeram muito para a gente, as boas práticas, né, que vocês falaram bastante das boas práticas. E essas boas práticas, a gente só pode estar tendo elas para a gente participar com vocês quando vocês também nos trazem, né? Então, nós estamos abertos para que vocês, professores, o convite também, né? Convidar professores na rede, vocês também colocaram para a gente. É importante que vocês socializem as suas práticas também conosco, para que a gente possa estar fazendo um trabalho com vocês, para vocês. E como o Ailton colocou aqui, ele coloca outros professores, eu sei que vocês todos trabalham muito bem, tenham um tempinho para a gente, para mostrar para a gente. As boas práticas, eu acho assim, lembrando que boa prática, nem tudo que você mostra na boa prática, para chegar lá no final, e aí eu coloquei esse mais caminhos, porque os caminhos na educação, eles passam por algumas situações complicadas, nem tudo
que a gente fez para chegar lá no certo, deu certo. O caminho teve algumas coisas que deram errado. Como eu vou usar também a fala da Rayane aqui, né? Porque lá no Palácio a gente tem o bolo, né? A cumbuca, a gente vai colocando os ingredientes, nem sempre a receita que está lá escrita direitinho acontece de dar certo. Algumas coisas sempre ocorrem no meio do caminho, e essa boa prática com os erros só somam para a gente, só somam, fazendo com que a gente aprenda mais. Vocês também colocaram para nós aqui o ensino híbrido, e o ensino híbrido está atrelado ao novo ensino médio, então nós vamos estar começando a trazer tudo isso para vocês. Teve também a participação de vocês com das boas práticas na questão da saúde mental também, mas eu ia falar para vocês que é muito importante que vocês participem. Eu sei que agora vocês estão todos juntos, agora na escola, todos estão olhando de repente para uma mesma tela, né? Mas a participação individual de vocês é importante. É importante também que vocês estão aí na sala dos professores, compartilhando ideias com seus pares, e isso é muito bom, faz bem para a saúde mental. Saúde mental também, socializando aqui com vocês, não é um item só do pessoal de humanas, tá? Geral, todos os professores de todas as áreas, a gente estava comentando lá no núcleo pedagógico, são que estão colocando essa opção para que a gente traga. E aí nós temos também o ATPC temático. Ele veio muito para nós no ATPC da festa julina, né? No ATPC julino de história e da área de humanas no geral. Nós, eu, Marco e Márcio, agradecemos profundamente o carinho com que vocês deram esse retorno para nós. A felicidade que a gente via no relato de vocês, a leveza como que vocês falaram, a gente tenta fazer de uma forma mais leve mesmo porque para a saúde mental nossa mesmo. E assim, o ATPC temático, nós também estamos pensando de trazer juntamente com a música. Ele veio atrelado essa devolutiva de vocês, né, o que eu estou dando para vocês, ela veio atrelado ao TPC temático com a música. E a música é muito importante, porque a música são vários gêneros musicais que a gente pode trabalhar. E o ATPC temático, ele pode agregar muita coisa, né, dentro da música. E a música é algo que a gente trabalha constantemente. Tá, pessoal? O tema também que vocês sugeriram para a gente é sobre Botucatu e região, e eu acho isso que pode estar dentro de um ATPC temático. E trouxeram também pessoas com deficiência. Quando nós trouxemos, eu vou acabar já rapidinho, que já deu o horário. Quando nós trouxemos aqui, lá atrás, a professora Carla e a professora Valdirene, a gente trouxe pensando exatamente nas pessoas com deficiências, né, na cartografia tátil. Mas eu sei que tem muito para a gente trabalhar, né, porque os temas são grandes. Trabalhar também com vocês as habilidades, as avaliações das APs e da AD, a ecologia, a sustentabilidade. E dentro desse mundo todo que a gente vive, diverso e líquido, os caminhos são... O caminho é um, mas a forma com que nós caminhamos para chegar lá é variada. Então, a gente pode ir de avião, pode ir de carro, pode ir de caminhão,
de caminhão é legal também, pode ir a pé, em grupo, de bike. E é isso, pessoal. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Já deu o nosso horário. Muito obrigada. Eu gostaria muito que vocês participassem mesmo da avaliação, que vocês descrevessem mais a forma, né, do que vocês querem do ensino médio, o ensino híbrido, ou temático, que tema vocês podem estar contribuindo para a gente, né, com qual tema que a gente pode contribuir para vocês, né? Então, eu acho que é isso, não vou tomar mais tempo mesmo, acabou. Muito obrigada pela participação de vocês. Não sei. Eu agradeço também muito a participação, muito obrigado. Também. Obrigado também pela atenção de vocês, né? Foi bastante interessante o ATPC nosso, né? Lembrando da participação de vocês estarem sempre participando, então quem tiver uma atividade pedagógica interessante, entre em contato com a gente para vocês poderem estar participando como ocorreu esse ano, como ocorreu ano passado, né? E boa semana para vocês e até mais. Até mais, gente. Bom dia a todos, até mais. Bom dia, até mais. Bom dia, Rayana, até mais. Valeu. Deixa eu parar a gravação, né?